Então tem muita coisa no país que não vai mudar num curto prazo, porque depende de mudança de mentalidade e cultura. Você tem que mostrar que o proprietário daquele imóvel vai ter algum tipo de retorno com aquilo. Então é romântico, é utópico achar que eu vou preservar a cidade por preservar, porque eu gosto da história. Não. As pessoas querem ter algum tipo de retorno. Você pensa de um jeito, eu penso do outro. Só que você tem maior capacidade de articulação e fala com maior eloquência. E às vezes você tem até habilidade de oratório. Com certeza você vai dominar o debate. Estamos começando mais um episódio do Inovatum Podcast, o podcast focado em inovação nas mais diversas áreas. Então a gente traz pessoas que podem nos ajudar a entender um pouco da inovação nos seus ramos e ramos mais distintos possíveis. Antes da gente começar, eu quero falar sobre o nosso patrocinador, que eu sempre esqueço. E hoje até o Wildo não está presente, então eu tenho que me lembrar de falar dos patrocinadores, que é a eMaster, que fornece soluções em cloud com foco em AWS. A eMaster é uma empresa que atende a todo o Brasil e agora iniciou uma operação, inclusive fora, atendendo a América Latina. E a Ferox, que é uma empresa também do ramo de inovação, que ela trabalha com televeterinária e fornece serviços de televeterinária para todo o território nacional e Espanha. Então estamos hoje aqui recebendo o nosso convidado, ilustre Braulio. Ele é professor da UFMG, especialista em geociências, né? Com a coordenação de trabalhos em aluno. Tem um trabalho no IGTEC também, que eu gostaria que você explicasse melhor do que eu. E assim, para a gente começar a falar sobre isso, o campo de geologia, de geociências, ele é um campo muito amplo, né? Às vezes as pessoas confundem, se misturam um pouco o trabalho, acham que é geografia. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre a sua qualificação, que eu fiz ela aqui muito brevemente, nesse ramo. Perfeito, Roger. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui, né? Falar de inovação, falar de inovação aberta, né? Essa relação de academia e mercado é sempre um prazer, né? E eu costumo dizer o seguinte, né? Que tem aquele ditado, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Mas de médico, ou de louco e geocientista, né? Não tem. Então, as geociências são as ciências mais apartadas do senso comum. Então, todo mundo sabe muito sobre o próprio corpo. Tem sempre um chazinho, uma coisa para indicar, né? Agora, aconteceu um problema relacionado a algo na Terra, no planeta, né? Cria-se muita confusão. Então, nós temos trabalhado muito no sentido de levar esse tipo de conhecimento e colocar o conhecimento geocientífico dentro dos instrumentos de planejamento e de gestão do território. O IGTEC, como você bem disse, né, ele é um exemplo disso, né, uma ICT com esse cunho de levar dados territoriais de qualidade, primários, né, para fugir do comum de trabalhar sempre com dados secundários, levar um pouco de conhecimento, né, das ciências exatas e da terra, sociais aplicadas, para os municípios principalmente, sabe? E as geociências, né, as ciências geológicas, exatas e da terra, ciências sociais aplicadas, elas são as ciências que permeiam, né, o nosso dia a dia, o meu dia a dia acadêmico, enquanto professor pesquisador nessa área, e também, né, no caso do IGTEC, também é um conjunto de ciências que nos dá esse background científico para atuação. Interessante. E assim, mas vamos falar do IGTEC especificamente. Como é que se dá esse apoio aos municípios? O município vai lá, bate na porta de vocês, pede ajuda, como é que funciona? Bom, excelente. Primeiro, já que você falou do IGTEC, eu gostaria de contar um pouco como foi a fundação do Instituto, né, que está completando 5 anos esse ano. O IGTEC surgiu de uma ideia de dentro da universidade, né? Eu tinha alguns colegas de doutorado, alunos de mestrado, né, que sempre estavam trabalhando em mercado, né, e nós tivemos ali uma ideia de fundar um instituto que pudesse ter essa atenção na gestão territorial. Então, hoje, o IGTEC, e ali participaram desse momento, né, da fundação do IGTEC, a doutora Graziele Carvalho, né, o Guilherme Gandra, que foi pesquisador junto comigo no laboratório que eu oriento, que eu coordeno, né, o Pedro Figueiredo, entre outros profissionais na área de geociências. E nesse momento de criação do IGTEC, a gente já trabalhava dentro da universidade com uma série de estratégias de planejamento territorial, planos diretores, cadastros territoriais multifinalitários,
sempre no sentido de levar para os municípios esse conhecimento. Então, hoje a gente atua nos municípios orientando os gestores municipais, secretários, prefeitos, como elaborar bem, né, um plano diretor, fazer com que esse plano diretor atraia investimento para o território, não ser apenas uma lei de gaveta, né, para quando às vezes um Ministério Público pergunta, o município tem plano diretor? Ah, tem, tá aqui. Mas está ali uma legislação pro forma, né? Nós temos uma série de inovações dentro do planejamento territorial que a gente coloca em prática com o IGTEC, que visa transformar essas leis territoriais, como o plano diretor, lei de uso e ocupação do solo, o cadastro territorial multifinalitário, plano de mobilidade, enfim, são vários planos setoriais, em leis dinâmicas mesmo, leis vivas, que vão de fato trazer benefícios para a população. E não apenas leis para o gestor, por exemplo, chegar em Brasília e falar, eu tenho aqui um plano, então eu posso receber essa emenda, então eu tenho aqui outro plano, então eu posso escrever um projeto, mas as coisas não se conectam, né? Então o IGTEC ele vem para conectar essas leis territoriais, esses instrumentos de gestão do território com a realidade dos municípios e fazer com que isso atraia, de fato, investimentos para os municípios. E aí tem vários casos que eu posso contar nesse sentido. Nós vamos chegar nisso aí, só para eu entender melhor. Quando a gente fala de plano diretor, a gente fala do plano diretor principalmente para a expansão do município, considerando tanto a questão, vamos dizer, de ocupação comercial quanto ocupação urbana, são as duas questões. O município quer criar uma área industrial para atrair empresas. Então, só para me explica isso, ele faz um plano diretor para isso? Como é que funciona? Deveria, sabe, Roger? Né? O que a gente mais vê é o seguinte, né? Município recebe a proposta de uma empresa, né? Tem um empresário, e às vezes as empresas também não entendem muito de leis territoriais, né? A gente tem aquela coisa, né? Com política eu não me misturo. Então, e aí achando que as coisas são desconectadas da política, né? Eu falo que esse é o grande erro, às vezes, do empresário que trabalha e o seu empreendimento tem lastro no território. Tem boa parte das indústrias de base, às vezes as indústrias de varejo, os empreendimentos imobiliários, né? Então eles não estão muito presentes, às vezes, na vida do território. Então o plano diretor é uma lei. Essa lei ela vai falar basicamente sobre o ordenamento do território, como que o município pode agir, né? Como que o território pode beneficiar o município, como que o território pode representar impedâncias para o município, né? Por exemplo, se o seu município tem ali uma área que já é ambientalmente preservada por uma lei que não é municipal, como, por exemplo, uma lei federal, Código Florestal, uma unidade de conservação. O seu território tem, por exemplo, rochas carbonáticas, né, que formam cavernas, e que são ambientes ali que favorecem a formação, né, e a preservação de sítios arqueológicos, né? E aqui eu estou falando do caso, por exemplo, da Heineken, lá em Pedro Leopoldo. Sim. Né, que acabou que o município indicou para a empresa uma área que estava muito próximo de um sítio arqueológico. Né? E às vezes foi o município que indicou? O município indicou para a empresa aquela área, né? E acabou chancelando aquela situação. Então, às vezes quem está de fora pensa o seguinte, mas para eu descobrir um sítio arqueológico eu tenho que fazer uma pesquisa geológica e tal. Sim, tem que fazer. Só que a gente já tem um banco de dados mínimo de dados de prospecção geológica. E no caso de Pedro Leopoldo, né, a gente está falando ali de um sítio onde foi descoberto ali um dos primatas mais antigos da América, que é a Luzia. Né? Então, com uma grande repercussão mundial na área de arqueologia, né? de geociências, de geologia. E aquela indústria alocada ali chamou a atenção e a empresa ficou ali quase 90 dias, né, no que a gente chama de um processo de anti-marketing. Né? Já é muito difícil você criar um marketing territorial, né? Mas ali o processo de anti-marketing ele é rápido. Você pega uma fagulha ali e o fogo pega, né? Então a Heineken ficou muito tempo ali tomando pancada de movimentos ambientalistas, né? Sendo que poderia indicar uma outra área. Só que eu falo poderia indicar, parece fácil, né? Só que o município precisa estar preparado. Aquele ditado, né? O cavalo passa encilhado na campanha, você tem que estar preparado para montar. Né? E o que é esse estar preparado? É você ter um plano territorial baseado num bom diagnóstico territorial, falando aqui você pode fazer isso, aqui você não pode, aqui você tem que prestar atenção, e um zoneamento. Então nós temos normas para ocupar o território. Não é só chegar, eu vou indicar esse terreno aqui porque eu acho interessante, ou então esse aqui eu vou indicar porque eu vou beneficiar fulano, cicrano. Né? Então não, você precisa ter primeiro um estudo territorial. Eu costumo fazer a seguinte, né, analogia. Por que os militares carregam no peito, né,
tipo sanguíneo e o fator RH. Porque se eles forem alvejados, eles precisam da resposta rápida ali, os médicos que vierem socorrer, né? Então vamos trocar o sangue rápido ali. Então você pergunta, qual que é o tipo sanguíneo aqui desse policial? Vou ligar lá no batalhão. Não, tá na farda dele. Né? Ele pode, exatamente. Então pode custar a vida dele. Então, para o município, não custa a vida do município, mas se você for lá em Pedro Leopoldo hoje e perguntar o que custou para o município perder um investimento de quase 2 bilhões de reais, 1.000 empregos diretos, fora os indiretos, e o que custou para a região metropolitana, eu acho que custou alguma coisa. Lá em Passo, estava lá em Passo na semana passada, lá eles estão super satisfeitos, né? Inclusive, e aqui eu posso citar, não tem problema, o vice-prefeito estava brincando, né, que o padroeiro do município é o Nosso Senhor dos Passos. Eles falam que a partir daquele dia passou a ser Santa Luzia, por causa da Luzia, né, que acabou inviabilizando o empreendimento em Pedro Leopoldo e acabou o empreendimento indo para Passos. Né? Já está definido, vai para lá? Já está definido, já está lá, vai ser, né, futuramente aí vai ser uma das maiores, vai ser a maior planta de produção de cerveja da Heineken no mundo, com estimativa aí, se eu não me engano, em torno de 15 mil hectolitros de cerveja, que significa que é cerveja pra caramba, né? Mas o município lá já tinha um plano diretor? Como é que foi isso? Eles já tinham feito um plano e utilizaram ele? Na época, foi ano 2000, né? E pouca gente se atentou a isso, porque nós estávamos passando por uma pandemia. Então estava todo mundo com o foco na pandemia. E aí teve esse caso da Heineken, poucas pessoas, a não ser nós que estamos ligados ao município, né? Nós percebemos muito isso. Eu estava ali trabalhando nessa época na revisão do plano diretor de Camanducaia, no sul de Minas, próximo a São Paulo, também muito bem estrategicamente. Que é de Monte Verde, né? No distrito de Monte Verde, né? O distrito de Monte Verde está em Camanducaia, né? Então ali o município, 2 horas de Viracopos, em Campinas, 2 horas de Guarulhos, Aeroporto Internacional de São Paulo, estrategicamente localizado, obviamente Camanducaia se colocou como um dos municípios a receber esse empreendimento. Mas, enfim, né, acabou indo para o município de Passos, né? E naquele momento ali, Passos também estava no processo de elaboração do seu plano diretor, né? Eu não me engano, não me lembro agora, quem, né, a instituição que estava lá executando, né, essa revisão, mas o município estava se preparando. A grande questão aqui, Roger, é o seguinte, é o time, sabe? E aí, às vezes, quando a gente vai dar uma palestra, né, junto com o pessoal da eMaster, na rede Cidade Digital, a gente fala, a nossa palestra se chama Plano Diretor como instrumento para atração de investimentos. E o número 1 da lista ali, das tarefas que você precisa fazer para que o seu plano diretor seja um grande atrator de investimentos, é a questão do time. Você precisa alinhar o tempo de ação do seu município, da gestão pública, com a gestão privada. E a gente sabe, né, que no Brasil a gestão pública ela trabalha num tempo e a privada ela trabalha num outro tempo. Né? Então, por exemplo, se você pegar as reportagens, né, da época ali, em 2020, o município pede 90 dias para dar uma resposta, achar um outro lugar, e imagina a empresa, né, sendo alvejada ali com uma série de críticas, né? Então, a questão do time ela é muito importante. E quando você tem um bom planejamento territorial, é por isso que eu falo, o plano diretor, às vezes, ele pode não trazer para o município algo no curto prazo. Mas só quando passa uma oportunidade dessa, é que o município percebe o que é um plano diretor bem feito, o que é um plano diretor com base em dados territoriais, sólidos, análises espaciais, para você ter esse tipo de resposta. Né? Porque hoje eu levo meus alunos de pós-graduação em Pedro Leopoldo e a gente visita umas 3 ou 4 áreas, né, que poderia ser indicado para esse empreendimento ali dentro do município. Pedro Leopoldo tinha, então, disponibilidade de área propícia para o projeto e mostrou a área errada. Né? Não, eu diria que Pedro Leopoldo tem área propícia para vários projetos, é um dos municípios mais estratégicos da região metropolitana de Belo Horizonte, na medida em que ele tem uma estrada, por exemplo, que sai do seu distrito sede e liga lá na 040, próximo a Esmeraldas e Ribeirão das Neves. Ou seja, a 040 tem um pequeno trecho que passa em Pedro Leopoldo, eles estão ali colados no aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. Então é um município muito estratégico e que acabou, né? Eu falo que é uma fatalidade territorial isso, né? Eles acabaram perdendo isso por não ter essa capacidade de dar essa resposta rápida, né? Porque na primeira oportunidade de que alguém aponte algo que há contra aquele empreendimento, você tem que dar uma resposta rápida. E os municípios têm também que ter informação para quê?
para quebrar certas visões militantes sobre o território, sabe? Porque, para além das questões legais, Roger, isso é importante a gente falar, para além das questões legais, que são impedâncias legais, feitas por legisladores estaduais, federais, municipais, que é do jogo, né, democrático, existem algumas impedâncias não legais, que estão no campo da militância, por exemplo. Eu sou contra a fábrica de cerveja, então eu vou militar para essa fábrica de cerveja não vir para cá. Eu sou contra a mineração, então eu vou militar para que esse empreendimento não venha para cá. Eu sou contra o agronegócio, então eu vou militar para que o agronegócio não prospere no meu município. E quanto mais informação territorial você tem sobre o seu município, mais você vai combater esse tipo de militância. Vou dar só um exemplo, né? O município de Patrocínio, por exemplo, aqui em Minas Gerais, né? Se você pega os dados do MAP Biomas, você vai ver que nos últimos quase 40 anos, o município ele manteve e expandiu as suas áreas de produção de café, com basicamente inalterada as áreas de cerrado e de floresta nativa densa. Ou seja, as áreas florestais do município de Patrocínio elas ficaram praticamente inalteradas, né? Apesar de terem aumentado. Apesar da produção de café ter aumentado substancialmente. Ou seja, isso mostra que ali você tem um café que não foi às custas de supressão de vegetação e todos os outros impactos decorrentes da supressão de vegetação. Quando o prefeito tem esse dado debaixo do braço, ele fala isso, ele convence as pessoas, ele mostra, e eu estou falando de dados de uma plataforma, que é o MAP Biomas, que é uma plataforma isenta, né? Não dá para falar que o MAP Biomas está ali a favor de um ou de outro, né? E você leva essa informação que pode ser ainda detalhada numa escala de maior detalhe e com mais precisão ainda, corroborando esses dados. Então, informação, ela é o ouro do século XXI, né? E os prefeitos, os gestores precisam acordar para isso. Esse negócio de ficar fazendo plano diretor com dado secundário, do IBGE, do IPEA, essas plataformas, né? Não dá. A gente precisa ir para campo, a gente precisa, claro, começa com o estudo de dado secundário, mas os dados secundários eles vão nos indicar onde eu vou ter a necessidade de detalhar a informação. Né? Nesse detalhamento de informação, nesse dado primário, chega a ter necessidade de fazer sondagem de terreno, levantamento de local, porque isso tem um custo muito alto, né? Eu vejo que para fazer análise de mineradora, por exemplo, o custo por furo é considerado, né? Eu vejo que eu já vi projetos, teve uma época, foi há mais tempo atrás, tinha uma empresa aqui ao lado que era um grupo de investidores, eles financiaram uma empresa que estava fazendo exatamente isso. Ela pegou alguns terrenos, elegeu um terreno que tinha uma possibilidade de ter ouro, se não me engano, e eles fizeram sondagens e no final do processo, após 1 ano e meio, a empresa cancelou o projeto, desistiram, porque eles não estavam obtendo o volume esperado que eles gostariam de ter. E o rapaz me falou na época o valor que eles pagavam por sondagem é um valor muito alto. Sim. As prospecções de sondagem, né, dados primários de campo, elas não são contempladas em planejamentos territoriais. Então, por exemplo, você vai fazer um plano diretor, né, a não ser que tenha um objetivo muito específico, você vai fazer algum furo de sondagem, SPT, para verificar a estabilidade, você vai indicar uma determinada área para um zoneamento, né? A gente tem um caso assim lá no município de Boa Esperança, que nós tivemos que acessar dados de sondagem, mas foi para revisão de um zoneamento. Tá? Então, no âmbito de plano diretor, a gente trabalha com dados, né, geológicos, geotécnicos de forma indireta. Nós trabalhamos com bases cartográficas de mapeamento geológico feito para a área. Nós fazemos classificações daquela rocha em termos geotécnicos, para a gente falar do potencial de uso geológico daquele terreno, né? Mas em casos específicos, como por exemplo, uma vez, né, em um certo caso, em Boa Esperança, foi solicitado que nós fizéssemos uma avaliação de uma área que era uma área de proteção ambiental, mas que ela estava querendo, a gestão estava querendo indicar essa área para um uso público, coletivo, né? Que seria, um exemplo, um mercado, alguma coisa assim. E não dava, de fato, para construir naquela área, às vezes, edificações para pessoas morarem ali, mas para você fazer um pavimento e colocar ali uma área de um mercado com um pavimento apenas para as pessoas circularem ali em um determinado período do dia, não tinha problema. E nós chegamos a essa conclusão depois de verificar e analisar dados de sondagem. Né? Então, em casos específicos, a gente faz análise de dados de sondagem para o planejamento territorial, mas tem que ter uma demanda específica, né? Na maioria das vezes a gente vai trabalhar
com levantamentos geológicos já existentes, porque, claro, né, são levantamentos bastante onerosos, né? E às vezes não tem necessidade de você chegar nesse nível de análise. Tá? Muito embora nós façamos inspeções em campo, né? Isso é muito comum nos nossos trabalhos, né? Inspeção de campo, análises específicas de algumas áreas, né? Eu tenho um aluno que eu orientei no doutorado, que é o André Ribeiro. Ele desenvolveu uma análise de risco geológico e hidrológico para os municípios, com base em dados topográficos, LiDAR, que são dados bem detalhados do terreno. E usam o dado topográfico já existente, não há necessidade de fazer estudo aerofotogramétrico de novo. Aí nesse caso, para essa metodologia, aí o município tem que investir nesse tipo de dado, né, que são os dados aerofotogramétricos, né, para a gente ter as ortofotos do território e perfilamento laser também. Né? Então são levantamentos também que às vezes a gente fala, é oneroso. Mas é um oneroso que, na verdade, ele onera num primeiro momento o município, mas depois, num curto a médio prazo, ele se torna investimento. Por quê? Em cima desse dado, uma ortofoto com alta resolução, um dado de perfilamento laser, o município pode monetizar em cima dele. Eu posso vender, por exemplo, pedaços da topografia para os empreendedores fazer projeto. Eu posso, por exemplo, atualizar a minha base cadastral territorial, as áreas construídas, lotes, então eu posso fazer ajustes no IPTU. Isso até o gestor ele é até obrigado a fazer isso, né, para não incorrer em improbidade administrativa, renúncia fiscal, né? Então ele tem que fazer isso de tempos em tempos, né? Então eu vou investir num levantamento com esse fim, mas ele é multifinalitário. E uma das finalidades é essa. Tem, né? Tecnologias novas, né? Eu vi que tem algumas empresas para municípios menores fazendo esse levantamento com drone também, né? Sim, sim. Inclusive a gente faz, né, pelo laboratório que eu coordeno, o IGTEC faz isso hoje, né? Inclusive o IGTEC ele é credenciado no Ministério da Defesa para fazer esse tipo de levantamento, que é o levantamento aerofotogramétrico com finalidade de mapeamento. Então você vai tirar uma foto, um conjunto de fotos do território e vai concatenar essas fotos para que a gente elimine distorções, né? Então eu vou conseguir fazer medições em cima dessa foto, ou seja, então essa foto não é uma simples foto como eu tiro uma selfie de um celular, é uma foto que me permite tirar medições e informações do território. É por isso que é algo que é controlado pelo Ministério da Defesa, né? Porque é um dado que diz respeito à segurança nacional. Então você está ali, pensa num município minerador, eu estou sobrevoando ali, né? Então eu posso simplesmente passar essa informação para uma empresa estrangeira, né? Então é por isso que, para fazer esse tipo de levantamento, o Ministério da Defesa pede que seja, né, chancelado por ele, e uma cópia desse mosaico de ortofotos fica com o Ministério da Defesa. Eles ficam com a cópia, eles ficam com uma cópia. Então eu posso até fazer isso para uma mineradora que é multinacional, mas o país está sabendo. Né? O levantamento que foi feito, qual é a área que foi feita. Então, se eu cruzar isso com informações de decretos minerários, eles já podem ficar ali elucubrando, será que isso é para projeto de mineração, né? Então, existe esse cuidado, né? E assim, quando você faz um projeto, um plano desse tipo, também tem análise social que faz parte dele, né? Uma dúvida aqui, né? Aproveitando um gancho no outro, esse levantamento aéreo você também identifica, né? Moradias, residências. Você vai ver que na área rural você vai ter tantas casas, depois você faz um levantamento local, como é que funciona? Exatamente. Então, o levantamento aerofotogramétrico, ele me permite, em conjunto com outro levantamento, que é o levantamento terrestre, com uma câmera 360, ele me permite fazer uma coisa chamada diagnóstico urbanístico da cidade. Então, eu posso falar sobre as características urbanísticas da cidade. Então, eu posso falar, por exemplo, do padrão construtivo das casas, né? Então, eu consigo, de forma cartográfica, morfológica, observando a morfologia urbana por cima e por terra, falar, por exemplo, de perfis socioeconômicos na cidade. Então eu consigo pegar pelo padrão construtivo, eu posso construir um zoneamento do perfil socioeconômico sem antes ver os dados socioeconômicos. Então eu já faço uma análise ali territorial de campo, por cima e por terra, e depois eu vou comparar isso, eu vou cruzar isso com os dados oficiais, por exemplo, do IBGE, do IPEA, que são os dados socioeconômicos sobre a cidade. Ou no caso, por exemplo, de um processo de regularização fundiária urbana, né, da REURB, eu vou cruzar isso depois com os dados que eu vou levantar em campo primários, fazendo o cadastro social, né? Eu vou fazer uma análise social daquele núcleo urbano. Eu consigo também, Roger, falar o seguinte com essas análises: se aquele núcleo urbano ele é formal ou informal. Né? Se há um núcleo urbano informal,
ele deve ser indicado para ser regularizado por meio de um processo legal chamado de regularização fundiária urbana. Então, esses levantamentos eles são fundamentais para fazer, né, esse ordenamento do território. Você consegue obter vários resultados, né, com um levantamento, ele vai te gerar várias ações possíveis. E, assim, esse trabalho vocês estão fazendo em todo o território nacional ou focado só em Minas? Não, esse trabalho, ele pode ser feito, na verdade, em qualquer lugar do mundo, né? Tem profissionais, por exemplo, que trabalham comigo, tanto no laboratório, na universidade, quanto colegas do IGTEC, que já fizeram levantamentos em outros países, né? Desse nível, né? Mas, por exemplo, hoje a gente atua tanto em Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, Pernambuco, Espírito Santo. E pela experiência sua de projetos desse com prefeituras, o que você tem achado, tem visto do interesse dos prefeitos? Assim, a gente está tendo uma gestão mais madura, que está se preocupando com isso para atrair investimentos. Os investimentos estão vindo. Você tem uma visão positiva, negativa, neutra? O que você tem notado? Como é que está o nosso Brasil? Perfeito, Roger. Olha, eu sou suspeito para falar porque recentemente eu participei, né, representando a UFMG, e também o IGTEC participou como instituição responsável, né, pela criação de uma política pública estadual, que foi o programa Minas Inteligente, que culminou na primeira lei estadual, né, de cidades inteligentes, que é a Lei Mineira. Né? Eu estou falando de um projeto de lei aqui que foi proposto pela deputada Alessandra Portela como primeira autora e com a autoria do deputado Rodrigo Lopes, né, que foi ex-prefeito de Andradas. Então, ali nesse instrumento jurídico para cidades inteligentes, né, que é um foco em cidades inteligentes, mas eu tenho vários eixos, eu tenho 6 eixos de ações. E um dos eixos é o eixo do planejamento territorial, onde eu pude colaborar e contribuir bem, na verdade. Então, tudo isso que eu estou falando contigo aqui, né, de boas práticas, está ali. Então, se a gente pensar hoje nos princípios da gestão pública, né, o princípio da legalidade, ou seja, para eu fazer, né, o gestor público, para ele fazer alguma coisa, não basta ele não ser proibido, ele tem que ser permitido e tem que estar escrito. Então, isso já está escrito. Então, ou seja, não tem desculpa mais, né? Tem uma camada mais de segurança jurídica nisso aí. Então, se algum procurador municipal, mas será que isso que eu estou fazendo aqui, cadastro territorial, plano diretor, será que isso aqui é só um floreio, né? Não é floreio. É para você levar o seu município para um patamar diferente, para você não perder um empreendimento, né? E para você conseguir fazer uma gestão que vai resultar em qualidade de vida para as pessoas. Então, assim, eu sou otimista em relação a isso, né? Talvez porque eu esteja participando disso, né? Então, é claro que se a gente pegar, por exemplo, os dados, né? E tem um dado que é muito alarmante do IBGE, né? De 100% dos municípios brasileiros, 90% ainda não tem um sistema de informação geográfica implementado para fazer a gestão do território, não tem uma base cartográfica digital feita por meio de aerolevantamento, ou seja, o Brasil tem mais de 5 mil municípios, então eu estou falando que 90% do território não tem o básico, que é o que a gente chama de alicerce para a construção de uma cidade inteligente. Né? Porque a cidade inteligente, a lâmpada de LED, o Wi-Fi na praça faz parte? Faz parte. Mas eu não posso colocar a cereja do bolo sem ter o bolo. Uhum. Então, ótimo, as cerejas estão aí, maravilha, mas eu preciso do bolo. Né? Então, e o bolo é esse alicerce territorial, né? Para você conseguir dar respostas. Né? E a gente tem percebido alguns municípios que estão conseguindo dar respostas, né? Que a gente tem trabalhado. Por exemplo, o Igarapé, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, que nós trabalhamos com todos esses instrumentos jurídicos de base, né? Os basilares, lei de uso e ocupação do solo, plano diretor. É um município que está passando por recebendo uma série de investimentos na área de energia, na área de logística, com obras hidrossanitárias dentro do município, né? E o município passa por essas obras com segurança jurídica, quem está lá empreendendo com a segurança de que não vai ser, às vezes, interpelado por um órgão de controle, porque você está fazendo uma coisa no lugar errado, e com a segurança também de ter o território planejado para isso. Então, você mitiga bem o risco jurídico, né? Exatamente, o risco jurídico, o risco ambiental, né? Pensa bem, eu vou indicar uma planta industrial aqui e aquela área não tem a capacidade de receber aquela indústria, só que ninguém fez uma análise antes para isso.
né? Então, eu sou otimista nesse sentido. Eu estou vendo alguns municípios, né, investindo nisso. Né? Alguns municípios, independentemente de ser no Sudeste, no Sul, né? Eu estou vendo municípios até do Nordeste começando a acordar para isso, na medida em que a gente caminha o país também com essas palestras sobre planejamento territorial, plano diretor e atração de investimentos, mostrando os nossos casos de sucesso. Os municípios vão acordando para isso. É um caminho de construção, né? Então não tem nada posto. Eu estou falando que 90% ainda está em falta, né? Então... Mas você falou uma coisa muito importante, né? Que é essa questão de ter o gestor público, diferente do gestor do setor privado. O setor privado você não pode fazer aquilo que é proibido. O resto todo você pode fazer. O gestor público, ele só pode fazer o que está permitido. Exatamente. E tem uma diferença gigantesca nisso, né? Total. Por exemplo, e aí quem é do campo da política usa exatamente isso. Então, se o seu oponente político ali no município começou a fazer uma coisa, e aí você é opositor dele, você até sabe que isso vai ser bom para o município. Mas não está explícito. Mas não está explícito, mas você quer arrumar uma forma de impedir, aí você vai lá, mas espera lá, o princípio da legalidade, onde que está isso escrito? Então, por isso a importância da gente ter uma lei estadual de cidades inteligentes que vai falar de 6 eixos de ação que vão de governança ao planejamento territorial. Então, se alguém pergunta, mas onde está escrito? Pera lá, nós temos uma lei estadual de cidades inteligentes. Né? Se você digitar no Google lá, Programa Minas Inteligentes, você vai lá achar a cartilha que nós fizemos do Programa Minas Inteligentes. Então, está escrito. Né? E assim, da mesma forma, dentro do território do município. Vou dar um exemplo. Né? O que a gente tem feito? Existe um dispositivo, né, na área econômica chamado Zonas de Processamento e Exportação, ZPE. Né? Nós temos lá a ZPE mais famosa de Minas Gerais, é a ZPE de Uberaba, né? Se não me engano, a única também. Né? Então, veja bem, não é um processo fácil de se conseguir, porque uma zona de processamento e exportação, Roger, vai na contramão de muita coisa que tem acontecido recentemente. Porque uma ZPE, ela permite a redução de impostos. Entende? Então, para você atrair investimentos, isso fala o quê? Mostra o quê? Que para você atrair investimentos, você tem que dar algum tipo de incentivo. Então, quando você cria uma ZPE, é como se você estivesse criando uma mini Zona Franca de Manaus, para as pessoas entenderem o que a gente está falando. Então, é uma zona que é livre de impostos. Então, se vai ser uma zona livre de impostos, automaticamente, para quem não entende muito de gestão pública, o que está implícito, o que na verdade está explícito nisso daí? Não é o município que vai resolver isso sozinho. O município vai ter que pedir bênção para o Estado e para a federação. E para o governo federal. Porque são impostos federais. Porque né? tem impostos federais, tem impostos estaduais e tem impostos municipais. Então a maioria dos prefeitos, às vezes, quer atrair investimento, ele vai isentar dos impostos municipais. Né? Então, muitos prefeitos, eu vou atrair, vou chamar para cá. Tem até exemplo do Manga, né? Prefeito de Sorocaba. Né? Então ele faz muitas coisas que tá na mão dele porque ele pode, às vezes, isentar impostos municipais. Agora, os federais e estaduais, não. Mas para você começar, tem que estar escrito. Então, por exemplo, vou citar um caso aqui do município de Camanducaia, né, que eu coordenei o plano diretor. Ele está ali estrategicamente a 2 horas de Guarulhos, 2 horas de Viracopos, na margem da Fernão Dias. Lá nós estabelecemos uma zona de processamento e exportação, que é um zoneamento do plano diretor. E eles precisam fazer agora o dever de casa deles, que é levar isso ao último nível, que é um trabalho junto do governo federal, para que isso possa de fato acontecer. Então, eu vou atrair as empresas para cá, para essa zona, uma zona de interesse industrial e logístico, e ele pode atrair empresas isentando impostos municipais, estaduais e federais. Aí você implementa de fato, né, uma ZPE mesmo, né, com isenção de impostos nessas 3 esferas de governança que a gente tem. Mas para que isso aconteça, precisa estar escrito lá na minha lei de ocupação do solo, lá no meu zoneamento. Né? Então, o dever de casa municipal ali ele já começou a fazer. Ele precisa, né, de autorizações em outras esferas. Mas se eu não começo aqui, do meu município, as coisas não acontecem. Né? Então lá eles já estão em processo. O que você acha que eles vão exportar lá? Eles têm uma possibilidade muito grande, porque eles estão próximos de 2 aeroportos. Eles podem, por exemplo... Pode exportar, poderia ali, por exemplo, se eles conseguirem essa zona especial, eles podem exportar qualquer produto? Desde produto industrializado a commodity? Commodity agrícola, commodity minerária, não. Né? Mas, por exemplo, produtos com bastante valor agregado, né? A exemplo do que já acontece... café torrado você poderia tratar como um café processado. Exatamente. Né? Um beneficiamento no café, né? Produção de café, produção de
qualquer tipo de insumo que pode ser exportado, que não vai se deteriorizar, né, com o transporte, né, em longas distâncias, né? Então eu vou colocar aqui num container, vou levar para o aeroporto, vou levar para o Porto de Santos, que eles estão próximos ali. Eu não sabia que tinham tão poucas zonas assim, não. Achei que isso fosse muito comum. Não é simples você conseguir isenção de imposto, né? Achei que fosse, porque para exportação faz sentido, né? Eu achei que isso fosse absolutamente comum, já tivesse para todo lado. Eu acompanhei aqui, perto de Confins, a saga do processo do Aeroporto Indústria. Cheguei até a me inscrever para participar do processo lá para uma das empresas, mas no período em que a gente se envolveu com isso, realmente o tempo do setor público é diferente. Sim. Ele não saiu, nem sei se saiu hoje. Esse projeto ele foi feito de outra forma. Mas esse caso da ZPE, aqui o Aeroporto Indústria que eu estava mencionando, ele nem sei se saiu, se não saiu, como é que isso ficou. Você acompanhou um desses que entrou em produção? Tem a ZPE de Uberaba, né? Que é a ZPE que hoje está implementada aqui em Minas Gerais, né? E o que a gente tem feito em vários planos diretores que a gente atua é identificar essas áreas, né? Que seriam áreas ótimas para a implementação dessa ZPE. Então, por exemplo, no caso ali de Camanducaia é muito emblemático porque eles estão próximos do Porto, né, de Santos, eles estão próximos de 2 aeroportos internacionais, né, eles podem começar a replicar um modelo de desenvolvimento econômico que foi implementado ali a partir da década de 90, se não me engano, no município de Extrema, que está lá do lado, né, que é uma potência na área da logística, na área do e-commerce, em diversas áreas, né. A gente tem um exemplo também muito bem sucedido ali no município de Pouso Alegre com a CIMED, né, que tem um laboratório farmacêutico ali com potencial muito grande de exportação e tudo mais. Não sei se o município de Pouso Alegre pensou nisso, né, mas eles podem pensar numa fomentação de um polo, né, exportação ali. De farmacológico, químico, né, que visa a exportação. Então tem um potencial muito grande, o eixo da Fernão Dias, né, e a gente tem trabalhado com alguns municípios nesse eixo da Fernão Dias. Exemplo de Camanducaia, município de Oliveira e outros também que estão próximos a Fernão Dias. Você vai contando, eu vou imaginando esses processos. Assim, a gente que está no setor privado pensa em tudo muito mais rápido, né? Algo que leva 2 meses e está demorando muito tempo. Exatamente. E aí, Roger, como você bem colocou, o que a gente tem feito em relação a isso, né, de redução desse tempo? Otimização dos processos, né? A gente sabe que isso é uma utopia, né? O tempo da gestão pública ele não vai se igualar exatamente no tempo da gestão privada, mas se a gente conseguir diminuir um pouco esse gap, se a gente conseguir aproximar um pouco esses tempos, a gente já está tendo um ganho lá na frente, né? E para você diminuir esse tempo, isso passa por como fazer o plano diretor, que vai desde interlocução com os stakeholders, né? Por exemplo, a gente trabalha muito próximo de Câmara de Vereadores, né? Os vereadores, mesmo não sendo de situação, apoiando ali o Poder Executivo, a gente entende essas questões políticas locais, mas a gente trabalha muito próximo, né? E até às vezes o prefeito que contratou, ele entende isso porque o objetivo dele aprovar o projeto. Então, a gente trabalha muito próximo dos vereadores para mostrar como que está o andamento do projeto e o que tem ali no projeto. Para quando chegar o projeto, eles não ficarem gastando muito tempo, deixa eu ver se tem alguma pegadinha aqui. Não, a gente vai de forma muito transparente. Porque extrapola a questão política, né? Você está com vereadores, prefeitos, mesmo que você tenha uma rivalidade, eles moram ali, a cidade deles. O interesse ali de ver o local crescer e melhorar, ele, acredito eu, seja genuíno de todos, não é... Deixa um pouco a rivalidade nesse caso de lado, e porque também esses processos são longos, né? Exato. Um polo desse sendo construído, ele vai beneficiar todas as gestões que tiverem passando por aquela cidade. Né? Exatamente. O próprio caso, né? O município de Extrema ele é um laboratório a céu aberto para a gente, porque se você voltar ali na década de 90, de 80, o município de Extrema era um município produtor de batata. Né? Depois teve método, né? Teve vontade política de gestores do passado, não, vamos transformar isso aqui, né? E hoje Extrema é o que é, esse polo na área logística industrial,
porque eles mexeram, né, no território, eles identificaram áreas, colocaram isso dentro do seu plano diretor. Então, se chega hoje empreendimento dentro de Extrema, né, eles já estão ali, às vezes, num ponto que, dependendo do empreendimento, eles vão até passar para frente, tentar ver algum outro município vizinho que possa receber. Né, eles já estão podendo escolher. Né, eles estão nesse ponto de poder escolher. A coisa vai girando, né, o município fica famoso com isso. Então, todo mundo quer estar ali, né, nesse polo de Extrema para usufruir dos benefícios de estar naquele território, daquele zoneamento. Então, isso eu costumo dizer que é um círculo virtuoso, né, que é uma coisa que só vai atraindo, né, a prosperidade para o município. E o município vizinho se beneficia também porque você tem, por exemplo, se o município expande até o limite do município, eu não falo da zona rural, mas da linha que separa um município do outro. No caso igual de Extrema, que você vai expandindo, você passa a beneficiar os vizinhos também, não? Sim, a gente tem 2 modelos de como um empreendimento, um desenvolvimento econômico bem sucedido no município pode influenciar vizinhos. Você tem, por exemplo, municípios com base em commodities agrícolas ou minerárias. Né? Então, por exemplo, municípios produtores de café, eles vão produzindo, né? Você tem as áreas com as aptidões edáficas ali do solo, então são vários municípios produtores de café e aquela região toda, né, vive daquilo. Né? Você tem a mineração, por exemplo, né, que tem o fator de rigidez locacional, e aí é um pouco diferente, porque se eu estou aqui, por exemplo, no município de Boa Esperança e produzo café, então eu posso produzir café em Campos Gerais, em Campo do Meio e em Licínia. Agora, se eu tenho aqui uma mina de ferro em São Gonçalo do Rio Abaixo, Bom Jesus do Amparo, se ele quiser ter uma mina de ferro, ele não pode. Por quê? Porque é uma coisa chamada fator de rigidez locacional. Então, aquele espraiamento da economia, né, do benefício, se você ter um empreendimento daquele, dos impactos positivos, ele vai se dar de forma indireta. Então, às vezes, você gerando emprego, então você vai empregar a mão de obra de outros municípios, né? Você vai ter benefícios de forma indireta. Então, você vai contagiar, vamos dizer assim, a região de forma indireta. Né? E acaba que os impactos negativos também, né, eles vão acontecer de forma indireta e aquele município que tem o empreendimento vai sofrer principalmente ali os impactos positivos e negativos. Com uma seguinte, um detalhe, né, pequeno que faz toda a diferença. Né? Os municípios mineradores, o minério não vai dar 2 safras, então eles têm uma obrigação de ter uma responsabilidade na gestão financeira dos recursos muito maior, né, do que, por exemplo, um município com base no agronegócio. No agro. Que eu posso ter rotação de cultura, eu posso ousar ali intercalar culturas, então um determinado insumo tá embaixo, eu vou mudando, enfim, né, é mais dinâmico. Né? Agora, a mineração, eu tenho que pensar mais, eu tenho que pensar na diversificação daquela planejamento é diferente. Mas Exato. Deixa eu fazer uma outra pergunta que veio aqui na minha cabeça. Aí você mencionou aí que os municípios eles têm a condição de promover a atratividade via uma renúncia fiscal que para ele é vantajosa. Só que a gente vai ter agora aí uma reforma que vai entrar em teoria, começa a entrar em vigor em 2026, que é a reforma tributária. E esses papéis mudam um pouco, você passa a ter o imposto de valor agregado. Como é que, eu não estou acompanhando, não sei se você acompanhou, como é que fica essa questão com o município? Ele vai poder continuar dando esse tipo de benefício ou ele perde esse recurso com essa reforma? Olha, para te falar a verdade, né, esse não é um assunto que eu vou dominar e falar com toda a destreza em relação a essas questões específicas da reforma tributária. Agora, a gente sabe que vai ter um impacto, sim. Né? E o que eu estou orientando, principalmente os gestores públicos, tá? Independentemente do que vem em termos de reforma tributária, o município ele não pode ficar só esperando a arrecadação por meio de impostos ali diretos, né? Por exemplo, um IPTU, de produção, né, industrial, da CEFEM, da mineração, né? Eu tenho que pensar em diversificar. Então, quanto melhor eu conheço o território, mais eu vou conseguir fazer essa diversificação. Então, eu vou diluir isso na medida em que eu não vou deixar o meu município dependente. Tá? Então,
eu tenho que ser um inconformado mesmo no território, né? Então, o prefeito ele tem que pensar em várias áreas, ele tem que colocar, distribuir os ovos ali em várias cestas, né? Eu sei que, às vezes, o município ele tem, por exemplo, os produtores de café, né, de gado, a base do agronegócio. Qualquer município que tem uma base exportadora forte, hoje, está preocupado com essa questão das tarifas dos Estados Unidos, né? Então, isso é um fato. Agora, o município que tem ali a sua economia girando basicamente em função de serviços e impostos locais vai ser pouco afetado. Que é o caso, por exemplo, do município de Belo Horizonte, né? Que basicamente impostos que não dependem de economia externa. É muito focado ali no comércio, no serviço, né? Muito embora é praticamente impossível você ter uma ação dessa, por exemplo, de tarifas e a economia mesmo de Belo Horizonte não ser afetada. É impossível porque está tudo conectado, né? Os mercados estão conectados. Mas o que eu falo para os gestores é isso, vamos olhar nesse momento do plano diretor, por isso que eu falo que o plano diretor é uma lei muito importante, não é algo só para quando vier o promotor aqui me bater na porta, você tem aí o plano diretor? Ah, tem, tá aqui. Mas você nem sei para que serve, né? Serve para não me incomodar, mas não é para isso. Então tem como você trabalhar o seu plano diretor em diversas áreas, ali do turismo à mobilidade, ao desenvolvimento rural. Só para você ter uma ideia, até outro dia, falo outro dia, mas né, o Estatuto da Cidade tem aí, né, desde 2001, né, ajustando essas questões do planejamento territorial, e antes do Estatuto da Cidade e até meados de 2010, boa parte dos planos diretores, eles basicamente falavam da política urbana. Então, o plano diretor é um instrumento da política urbana. Plano diretor de desenvolvimento urbano, né? Então, é um equívoco. O município, ele é urbano e rural. Então, aí você traz uma possibilidade a mais. Então, quando a gente fala de usar o plano diretor para atração de investimentos, aí você perguntou sobre a reforma tributária, você vai pensar em diversificar as suas formas produtivas, porque quanto mais você produz, por mais que você vai ter ali uma carga de impostos, você vai ter uma diversificação de atividades e você vai ter uma produção maior que vai resultar num montante maior de produção e de renda no seu município. Então, você consegue construir esse caminho por meio de um bom planejamento territorial e não restringir muito. O plano diretor é só urbano, esquece das áreas rurais. O que eu posso fazer de políticas públicas para fomentar o desenvolvimento econômico no meu município, nas áreas urbanas e nas áreas rurais? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. E muitos gestores, às vezes, acham que a área rural é só... isso aí é para o INCRA. Não é comigo. Eu já percebi isso e já ouvi isso várias vezes. A área rural, eu tenho que preocupar em fiscalizar aqui, monitorar a área urbana. É um erro, né? É uma opção de gestão do território... Que não está considerando... Que não está considerando rural e que está deixando uma oportunidade de lado, né? Às vezes ninguém vai pontuar, ninguém vai... Eu nunca vi um promotor de justiça, por exemplo, ou alguém chegar no Ministério Público, vou fazer aqui uma ação civil pública contra esse município porque o plano diretor só fala da área urbana. Eu nunca vi isso. As pessoas não estão preocupadas com isso, né? Mas quando às vezes perde um recurso... É igual o caso aí, né? Exatamente. Né? Aí é que vai se preocupar. Mas você tem visto nessa sua experiência de atuar junto com os municípios, vocês participam da rede Cidades Digitais, você tem percebido um interesse maior, genuíno, os prefeitos estão se envolvendo, vocês estão sendo mais consultados? Como é que está o movimento do mercado nessa direção? Perfeito. Sim, a resposta, para ser bem direto, Roger, é sim. Né? Os prefeitos estão preocupados cada vez mais com o território, até mesmo porque tem acontecido uma série de eventos que incidem no território. Né? Então, hoje, a gente fala dessas questões, por exemplo, Minas Gerais, que é muito forte, a questão da mineração e a questão das barragens. Né? Então, na medida em que você pode ter risco de ruptura de barragem, você tem ali uma atenção em parte do território, né? E boa parte dos empreendimentos de mineração eles vão estar em áreas rurais, né? Mas a extensão hidrográfica pode passar por área urbana. Então, você tem ali uma mancha de possível, né? Em uma situação de ruptura de barragem, você vai pegar desde a área rural à área urbana. Então, nesse sentido, o gestor fica ali atento a isso. Você tem uma série de eventos atmosféricos, climáticos acontecendo que chama a atenção dos prefeitos, dos gestores, né? Risco geológico, risco hidrológico. Isso tudo traz atenção para o território.
né? Isso tudo está muito em voga hoje, né? A questão ambiental está muito em voga porque ela incide no território e lá estão as pessoas. Então, nesse sentido, eu estou vendo assim, uma crescente preocupação. Eu não estou vendo a ação e a preocupação em planejar o território crescendo da mesma forma, né? Mas a gente vê a preocupação crescendo, porque são vários eventos acontecendo. A preocupação está maior com o risco, né? Exato. A preocupação está maior com o risco, né? E também está maior em responder, às vezes, os órgãos de controle quando são cobrados, né? Quando os municípios são cobrados. A gente acabou de passar recentemente por um caso que nós conduzimos, que foi o ajustamento de condutas do município de Guapé, né? Lá, vários empreendimentos imobiliários foram embargados, né, pelo Ministério Público em uma ação civil pública que envolveu empreendedores de parcelamento solo e prefeitura e Câmara de Vereadores, e nós fizemos toda a parte técnica de condução desse processo, da elaboração do plano diretor de Guapé. Eles não tinham um plano diretor e aprovavam parcelamento do solo mesmo sem ter o plano diretor. Então, eles foram pontuados ali, autuados a cumprir esse rito obrigatório, que é o plano diretor, né? O empreendimento foi parado ou ele continuou em paralelo? Vários empreendimentos foram, de fato, embargados ali, por esse motivo, né? Então, o que aconteceu? Tem um dispositivo dentro do Estatuto da Cidade, chamado artigo 42B, né, que dá prerrogativa ao município fazer alterações no zoneamento, né? Vou ali expandir o perímetro urbano. Então eu tenho que observar o artigo 42B. O que eu preciso fazer? Tem uma receita de bolo lá. Você tem que fazer uma análise técnica do território, urbanística, territorial, justificar tecnicamente, né? Mandar um projeto de alteração do zoneamento para a Câmara, apresentar em audiência pública e os vereadores vão fazer o papel deles lá, que é legislar, aprovar ou reprovar aquilo. Só que o município, ele não tinha nem plano do diretor para acionar, para incidir nesse plano diretor 42B. Então, como que ele poderia aplicar esse dispositivo? Ele nem tinha o plano diretor. Então, o TAC foi, primeiro, o município fazer o plano diretor. Só que, nesse caso, né, nós avaliamos ali vários empreendimentos, né, e desse caso acabou surgindo outras investigações, né, para você ter uma ideia, teve a questão que culminou com a prisão do prefeito e tudo mais, né, foi um caso bem emblemático que nós participamos, né? E hoje eu consigo perceber e dizer o seguinte, né? Eu não vou afirmar, mas fica uma pergunta para a gente. Será que se o município tivesse regular, com seu plano diretor em dia, né? O plano diretor, os empreendimentos teriam sido embargados? E eu não estou falando de loteamento qualquer com lotezinho de 360 metros quadrados, não. Eu estou falando de lotes de 1.000 metros, empreendimentos que tem até pista de pouso para um aeródromo para aeronaves, empreendimento de altíssimo padrão ali no Lago de Furnas, né? O município de Guapé é o município que tem a maior lâmina d'água de Furnas. Todo mundo falou que é Furnas, todo mundo lembra de Capitólio, né? É por isso que eu estava perguntando assim, você falou Guapé, eu falei, mas por que tem um município que eu nunca nem ouvi falar, perdão, mas por que ele está tão envolvido com loteamento? Enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando. O que tem naquele território? E outra coisa, os municípios estão perdendo pessoas, estão diminuindo de tamanho. Eu ia te perguntar isso, mas os municípios estão expandindo, estão criando loteamento. A maior parte dos municípios menores estão perdendo população, né? Você vai ficando menos atrativo. O que aconteceu? Aí você já me respondeu. Sim, mas aí que tá, Roger. Esse ponto que você colocou me trouxe aqui outras duas questões, tá? Então, só te explicar o caso de Guapé. Guapé é o município com a maior lâmina d'água do Lago de Furnas, né? Que teve que ser inundado uma área muito grande aqui em Minas Guerais para produção de energia, que é a hidrelétrica de Furnas, né? Que submergiu, né? Teve que inundar ali toda a cidade antiga de Guapé. Então, Guapé é o município com maior lâmina d'água. Todo mundo lembra de Capitólio por causa do condomínio, Escarpas do Lago. Então, veja bem, por causa de um condomínio, você vai fomentar todo um turismo numa região. Você tem aquele nome, né, do condomínio ali, e o aproveitamento turístico que pode se dar em torno do lago. Tá? E o Guapé, ele praticamente subutiliza todo esse potencial de Furnas. Esses dias até fiz uma postagem no Instagram em relação a isso, né? O potencial que Furnas tem e nem todos os municípios conseguem aproveitar. Mas esse caso que você colocou, né, das pessoas saírem dos municípios menores e irem para os maiores, isso não necessariamente acontece. É claro que tem isso, né? As capitais são polos atratores, as cidades médias, as cidades mais desenvolvidas em uma determinada região. Mas o que a gente começou a observar, principalmente ali a partir da pandemia, tá?
quando a gente estava trabalhando em vários municípios, a gente começou a ver um crescimento exponencial de pessoas indo para as áreas rurais. E aí a gente cria um grande problema. Por quê? Nas áreas rurais, você não pode parcelar abaixo do módulo rural. Ou seja, tem um tamanho mínimo de lote para você fazer, né? Que são propriedades rurais em áreas rurais. Por exemplo, em boa parte aqui do estado de Minas Gerais, você não pode dividir terras em área rural abaixo de 2 hectares. Se você divide terra em área rural abaixo de 2 hectares, você está cometendo uma infração, uma ilegalidade fundiária. Então é muito comum, o pessoal compra uma fazenda e faz o empreendimento, faz uma ruazinha ali, loteia aquilo, então Exatamente, aí a irregularidade nasce ali. Às vezes você herda, né, do pai, aí você tem ali uma propriedade, ela tem um registro no cartório de registro de imóveis, uma matrícula como área rural. Como uma área rural, aí você vai dividir aquilo ali, que vamos supor, 2 hectares, aí você vai sair dividindo ali para os irmãos, né, até o primeiro momento que um dos irmãos resolve vender para alguém que não é da família. Ou até o primeiro momento que alguém resolve, por exemplo, tenho aqui meu lote, meu terreno, mas eu quero ter o documento. Ele não vai conseguir tirar esse documento. Por quê? Porque é uma gleba que ela está em área rural, mas ela tem um tamanho menor que uma área rural. Então, por exemplo, hoje, situações como essa, a pessoa não consegue nem fazer a ligação de energia elétrica. E como que resolve Aí resolve com dispositivos criados a partir de 2017, chamados de regularização fundiária urbana, né, que é a REURB, né, que temos a lei 13.465, né, se eu não me engano, né, o nome da lei, mas se você digitar no Google aí, regularização fundiária urbana, né, inclusive eu faço parte, né, de um instituto que funciona hoje como um think tank para discutir REURB no Brasil, que é o Instituto Brasileiro de Regularização Fundiária, o IBRF. Nós promovemos uma série de eventos, estamos para lançar aí agora um curso na área da regularização fundiária, e é um problema que permeia o país inteiro. Eu imagino, mas ele faz individualmente, por exemplo, o dono daquele terreno, ou isso envolve ter que mudar o plano diretor, aquela área tem que ser considerada como uso misto? Como é que é esse processo? Envolve uma série de questões, tá? Não necessariamente tem que envolver o plano diretor, tá? A REURB, para ela acontecer, ela independe de qualquer mexida no plano diretor, tá? Mas, por exemplo, né, você tem ali uma coisa que a gente chama até mesmo nos moldes que diz a lei, né, um núcleo urbano informal. Então, por exemplo, às vezes a gente está no município revisando o plano diretor, então nós vamos mapear todas aquelas áreas, né, o levantamento aerofotogramétrico e tal. E ali, e o perfilamento terrestre, as fotografias terrestres. Ali nós estamos fazendo o quê? Aquelas caracterizações urbanísticas. Então, naquele momento ali no plano diretor, nós vamos, por exemplo, identificar os núcleos urbanos formais, a cidade formal, legal, e os informais, que diz a lei. Então, por exemplo, é muito comum, em momento que eu estou ali revisando o plano diretor, eu já vou indicando para a prefeitura, olha, esse núcleo urbano aqui, ele está fora do perímetro urbano, então isso aqui é um núcleo urbano informal. Já tem todas as características urbanas, né? uma pequena área urbana mesmo, com serviços, com arruamento. Muitos deles até energia elétrica tem, porque antigamente as concessionárias de energia levavam energia para esses núcleos, né? E esses núcleos hoje estão fora do perímetro urbano atual. Então a gente indica para a prefeitura, olha, e nos casos que a gente trabalha, a gente conduz, a gente cria um zoneamento específico para essa área, mas não é obrigatório. Mas a gente pelo menos indica lá, isso aqui é um núcleo urbano informal. Isso se trata com uma coisa chamada REURB, que é um processo, que é um outro processo de gestão do território, né, que ele vai trabalhar independente do plano diretor, não tem uma obrigação, não tem um atrelamento, uma condição, tá? Mas às vezes no plano diretor você já indica. É como um tratamento de saúde. Se eu estou fazendo aqui uma análise para um determinado objetivo, encontrei um problema que não era exatamente o que eu estava investigando, eu deixo aqui para o segundo momento. Mas aí nesse caso, por exemplo, vamos pegar os dois exemplos. Ou você fez um mapeamento e encontrou um núcleo urbano informal, mas que na legislação está sendo considerado como área rural, ou um terreno rural que os herdeiros resolveram lotear. Nesses dois casos, no momento em que você, a partir da lei de 2017, que eu esqueci o nome dela, você vai e redesigna isso como área urbana. Quando a REURB acontece, quando a REURB acontece e os donos das glebas são legitimados,
né, aquela área passa a ser uma área urbana. Aí o município passa a ser responsável por coleta de lixo, exatamente, policiamento, cobrança de IPTU. Ele pode cobrar o IPTU também. Tudo mais. Ele aumenta a receita em contrapartida. Aí o município chegou ali naquela área, né? E aí a REURB também ela é dividida em algumas características diferentes. Por exemplo, dependendo do núcleo urbano informal, dependendo da característica socioeconômica desse núcleo, os donos dos lotes, eles podem pagar por esse processo de regularização e dependendo das características socioeconômicas, o município pode pagar. Então, por exemplo, se eu tenho um núcleo urbano informal ali com renda que vai ali de até 5 salários mínimos, né? Então, cabe ao município pagar. É o que a gente chama de REURB-S, ou REURB social. E núcleos urbanos informais, né? Porque a gente pensa, informalidade, ilegalidade fundiária, a gente às vezes costuma pensar, então é só pessoas que não têm determinada renda que fazem isso. Não. Acontece muito que pessoas que têm alta renda que fazem isso, porque é aquela oportunidade, né? E a gente viu muito isso na pandemia nos municípios que a gente trabalhava. Então chegava, as pessoas não sabiam se ia sair vivo no final do ano, todo mundo achando que o mundo ia acabar com a pandemia. Então eu chegava ali, eu quero comprar um pedaço de terra para mim numa área rural para pelo menos morrer com qualidade de vida, né? É o que a gente percebia quando a gente chegava nos municípios. Porque a coisa acontecia assim rapidamente, Roger. A gente chegava, num sábado eu estava aqui por exemplo, você pega Camanducaia, num sábado a gente estava no município, no outro sábado eu já via às vezes um lote mexido com uma construção começando nas áreas rurais, né? E teve uma vez que a gente chegou numa oficina de plano diretor nessa área rural, que até falei, olha, a gente viu ali as placas ali, ó, vende esse lote, 2.000 metros, 3.000 metros, 5.000 metros, mas aqui o tamanho mínimo é 2 hectares, tá? Aí na outra oficina que nós fomos lá, já não tinha placa nenhuma, eles já deram um jeito de tirar. Então, só que na pandemia ninguém... Né, se a gente já não tem uma cultura de fiscalização no Brasil, na pandemia isso foi a menos 10. Mas nesse caso, por exemplo, o município demorou para agir, mas depois que aconteceu e foi construído, pelo menos assim, a minha leitura assim, para o município isso é ruim ou é bom? São condomínios um pouco maiores e o município autoriza o REURB dessas regiões, ele tem mais benefício do que despesa, não? Ele passa a ter a arrecadação com o IPTU, ele vai gastar com coleta de lixo. Na verdade, são direitos e deveres. Uhum. Eu já vi vários casos. Eu já vi, por exemplo, casos de município que quer continuar fazendo vista grossa e não fazer a regularização fundiária e deixar, por exemplo, a coisa estourar e o Ministério Público vir cobrar. Tem gestor que quer pagar esse preço. Sabe? Por uma questão política? Ou... Por N questões, porque passa por questão política, com certeza também. Por quê? Porque às vezes quem está morando lá naquele núcleo urbano informal e comprou ali, às vezes, um lote de 5.000 metros, construiu uma casa maravilhosa, tá? E ele sabe que quando a calculadora vir, ele vai pagar uns 5 barões ali, uns de IPTU. 5 mil reais de IPTU. E ele não quer isso. E aí ele vai lá no prefeito e fala, pô, prefeito, você vai fazer um negócio dele? Você entendeu? Então, olha só. E aí eu me coloco no lugar do prefeito, né? Olha a sinuca de bico. A pressão que ele fica, né? Exatamente. Olha a pressão que o gestor fica. Né? Então, às vezes, o gestor ele vai pagar para ver o Ministério Público cutucar lá. Então, às vezes, chega o Ministério Público, aí uma ação civil pública, não, agora você tem que fazer REURB. Tem vários municípios que a gente já trabalhou que tem lá, né? O prefeito recebeu lá e tem um processo que ele precisa, olha, você precisa regularizar essa área nos moldes da legislação da REURB. Né? Cobra para ele. Então, é um TAC, é um termo de ajustamento de conduta. Né? Primeiro, ele vai de forma educativa. E vou aproveitar esse tema. Esse tema é um tema que me diverte no seguinte aspecto. Tem algumas cidades em Minas, eu não vou citar nomes, senão a gente pode ser apedrejado, que as cidades, elas têm várias casas, eu noto quando a gente passa de carro viajando, e eles têm várias casas que não são nem rebocadas. E não necessariamente são moradias de tão baixa renda. A finalização do imóvel ela não foi feita pelo morador, segundo o que me informaram, com o intuito de continuar pagando o IPTU como um lote e não como residência pronta. Na verdade, é o que a gente chama de urban design, né? É quando você cria uma política pública, você cria uma lei, que você vai desenhar a cidade. Né? Então, a gente vai, por exemplo, em cidades, né, que tem, às vezes, colonização italiana, alemã, europeia, né? E a gente tem projetos, por exemplo, em Santa Catarina, né?
é a questão cultural mesmo, né? A questão do que a gente chama do embelezamento da cidade. Então, os nossos, né, brasileiros que vieram, né, da Europa, por exemplo, eles têm essa coisa da cultura do embelezamento, né? Eles têm isso com eles trouxeram isso. Né? Planta um jardim, faz uma praça, né? Então, independentemente do poder público fazer isso, então tem cidades que as pessoas fazem isso. Cultural, né? Cultural e levam isso para dentro da sua propriedade. Né? Então, isso é cultural. Isso independe de uma política pública, independe de um código de obras e posturas. Mas tem muitos municípios que precisam construir um código de obra e postura para isso acontecer. Né? E aí, o munícipe, o dono daquele lote, ele vai tentar se blindar ali do poder do Estado. Então, por exemplo, eu tenho aqui um código de obras, um código tributário no meu município, falando, olha, eu vou te taxar se você fizer acabamento tal e tal e tal e tal. O que o munícipe vai fazer? Então se eu tiver uma parede pintada e tal, se eu tiver um acabamento bacana no lado externo, eu vou pagar mais por isso? Ele não faz. Então é por isso que você chega em algumas cidades, a cidade toda ela tem as paredes sem rebocado, né? No reboco, né? Não tem o reboco, não tem a pintura, não tem um acabamento fino. E você vai dentro, poxa, você nem parece. Exatamente isso. Dentro da casa é assim e fora não. Por quê? Né? Porque você cria um dispositivo que às vezes ele é impraticável. Né? Então, hoje, por exemplo, tem cartilha do próprio governo federal que já recomenda, quando você vai, por exemplo, mexer com código tributário no município, com código de obras, hoje a máxima é você entrar o mínimo possível na individualidade ali do município, mas da aí, residência. Nesse caso, então, a alteração da alíquota, o valor da base de cálculo do imposto, ela está relacionada à ausência do acabamento, que eu imaginei que fosse porque o terreno ainda era considerado como um terreno não ocupado, porque a pessoa alega que é um lote que tem obra ainda. Mas aí a questão é a seguinte, né? Para a pessoa alegar que é um lote e que tem obra, a prefeitura pode simplesmente provar o contrário. Por isso a importância do cadastro territorial multifinalitário. Então, por exemplo, a gente vai por cima com drone ou com aeronave, por terra com uma câmera 360. Então eu vou mapear a casa por terra, mapeamento terrestre, 360 graus, e por cima. Então não há que se falar que tá no lote. Olha, eu tô vendo aqui essa foto aqui. E tem o consumo de energia. Você pode falar, olha, eu vou cruzar essas informações com a Copasa, né? Que é a água. Mas aí, Roger, você falou uma coisa que assim, cruzar informações. Isso é uma coisa que não faz parte da cultura de gestão ainda dos municípios. São poucos municípios que fazem isso. Poucos municípios constroem as camadas de informação. Cruzamento de dados, análise espacial, isso é uma coisa que ainda não faz parte, né, de mais de 90% dos municípios brasileiros. Não faz parte. Né? Se eu te falei aqui que 90% não tem nenhum sistema de informação geográfica com todas as camadas, como manda ali, né, a infraestrutura de dados espaciais, isso não existe, tampouco cruzamento de dados e análise espacial. Isso é uma coisa que hoje nós fazemos no âmbito do plano diretor. Porque quando chegar lá na Câmara, a gente vai, por que tem essa diretriz aqui? Por que esse zoneamento está assim? Eu consigo provar tudo por A mais B, cada variável que a gente cruzou, cada oportunidade, cada ameaça no território eu consigo mostrar. Só que hoje, as gestões municipais, salvo raríssimas exceções, né, que cidades acima de 250 mil habitantes, 100 mil habitantes e capitais, tá, conseguem fazer isso. Por exemplo, Belo Horizonte faz isso e eu sei que faz. Mas nem todo mundo está no nível de Belo Horizonte do ponto de vista de gestão territorial. Mas essa dificuldade de cruzar as informações, ela passa por uma falta da informação? Deixa eu explicar melhor. Por exemplo, a operadora de energia, ela fornece as informações ou, por exemplo, ela se recusa a fornecer? Aí é que tá. Você pegou esse é o ponto-chave. Não cruza dados pelo seguinte motivo. São vários. Os seguintes motivos, né? Maioria deles não ter o dado. Não tem o dado, eles não levantam o dado. Outro motivo, as concessionárias não fornecem o dado. Uma concessionária de água, esgoto e de energia, elas não vão fornecer o dado. Onde estão os postes da minha cidade? Eles não vão fornecer, porque isso acabou hoje virando um ativo. Na medida em que o município tem a prerrogativa de, por exemplo, municipalizar ou conceder esse serviço, isso virou um ativo.
Então, por exemplo, quantos postes tem na minha rua? Quantas ligações tem a partir daquele poste? E o dado cartográfico, né? Quantos hidrantes eu tenho ligado na cidade? E aquela informação toda cartográfica, por exemplo, que as concessionárias de água, energia, água, esgoto, energia têm, aquilo virou um ativo. Esse é um dado, né? Nós vivemos hoje na era que o dado vale ouro, né? E se o município pode municipalizar isso ou conceder, isso vira um ativo. No entanto, municípios, por exemplo, que têm esses serviços todos controlados por ele, eles têm um poder na mão que é ímpar. Eu vou dar um exemplo aqui, que é o município de Poços de Caldas. Né? Poços de Caldas, hoje pouca gente sabe, mas Poços de Caldas ele é autossuficiente em energia, em coleta de esgoto, abastecimento de água. Então eles têm ali, ele produz a energia dele, eles produzem a energia deles, né? E fazem todo o serviço de água e esgoto. Então, muitos municípios têm ali o SAAI, um DEMAI, um Departamento Municipal de Água e Esgoto. Agora, Departamento de Energia, isso é raríssimo, né? E Poços de Caldas, lá no sul de Minas Gerais, tem isso. Né? Além de toda a questão energética que eles têm também em relação a terras raras que podem ser mineradas. Então, é um município... autossuficiente. Eles podem... Eles têm geração própria? Geração própria de energia. Poços de Caldas pode ser transformado, sim, pode ser um mônaco. Mônaco do Sul. Não sabia, interessante. Eles têm a capacidade tranquilamente de Eu não sabia, olha que coisa interessante. Eles geram com a hidrelétrica ou o que é? Eles têm hidroenergia também. Hidroenergia. E fora a questão energética relacionada a urânio, relacionada a minerais terras raras, que são estratégicos e importantes. Né? Então é um dos municípios mais estratégicos que a gente tem no Brasil, o município de Poços de Caldas. Fora a questão do turismo, né? E a organização urbanística também, né? A cidade ela é bem... Essa questão, você falou o turismo, né? Aquilo que eu comecei a mencionar, que deu origem a essa parte da nossa conversa, que é a cidade ser agradável para viver. Eu não sei, assim, a gente viaja para o exterior, vai em umas cidades, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, e fica maravilhado. Pô, que lugar legal, eu gostaria de morar aqui, todo mundo quer morar fora. E eu fico pensando, por que a gente não consegue, o que falta para a gente ter essa mesma sensação aqui? Por que a gente precisa sair do país para ter essa percepção de que lugar legal, que lugar confortável? Eu entendo que tem a questão da segurança, mas ela extrapola. Eu vejo que, eu não sei dizer se é só um planejamento, se é uma cultura. As cidades e as áreas urbanas, elas são agradáveis para você ficar. Elas foram construídas pensando nisso. Há uma preocupação generalizada, genuína de todo mundo, em que o ambiente seja agradável para você viver ali, ter um nível de civilidade ali agradável. Aqui, o ambiente urbano, eu considero ele agressivo. Assim, a gente não tem uma arquitetura urbana, um conceito urbano que torne esses ambientes muito agradáveis, salvo algumas exceções, você falou de algumas cidades no sul. Então, para que a gente possa atrair o turismo, a gente tem que ter essa cultura. Você não pensa isso também? Sim, com certeza, né? A questão da paisagem urbana ela é muito importante, mas isso passa por criação de leis que incidem no território, né? Leis que incidem no território, isso passa por uma criação de um código compartilhado. Né? E que começa, Roger, ao meu ver, e aí, enfim, eu sei que às vezes a forma como eu entendo isso que você está colocando não é a forma mais aceita, vamos dizer assim, tá? Mas eu entendo que isso passa pela menor unidade territorial ali de gestão, que é o lote onde vive cada família, cada indivíduo, que é a casa, e começa ali de dentro de casa. Eu estou falando de quê? Mentalidade e cultura. Tá? Então, eu estou falando de mentalidade e cultura. Então, tem muita coisa no país que não vai mudar num curto prazo, porque depende de mudança de mentalidade e cultura. Se você for pensar bem, vou parar para analisar, em várias áreas no Brasil, né, eu não vou citar exemplo aqui, mas de muitas coisas que acontecem e aconteceram no país. Você pega aí, vamos pegar aí. Eu tenho 41 anos. Vamos pegar os últimos 40 anos. Muitas coisas acontecem. Né? O Brasil é um país, né? De tédio ninguém morre no Brasil, né? É um país dinâmico. Se você for pensar em coisas que começaram a acontecer há 40 anos e que hoje estão refletindo, elas dependeram de estabelecimento de um processo cultural. Eu sou professor universitário, estou dentro da universidade.
Então tem uma forma de pensar, uma forma de colocar as coisas, uma forma de analisar, às vezes até mesmo hipóteses científicas, que são moldadas por uma questão cultural que foi colocado, né? Então a questão cultural, ela ajuda muito, tá? Então a gente precisa implementar determinada forma de pensar e de cultura nas pessoas, né? De pertencimento, que a beleza importa, né? No ambiente, na cidade, e não é só um floreio, né? A gente tem uma lógica muito utilitarista, né? A cidade vai me servir, então eu vou passar por ali e tal. Então eu tenho que entender como que as pessoas que vivem no lugar, né? Eu trouxe no meu doutorado, trabalhei um tema chamado geodesign. Foi pensado por um pesquisador, um professor da Universidade de Harvard, chamado Carl Steinitz. Ele esteve aqui no Brasil em algumas oportunidades, né? E o geodesign, ele consiste em você entender o ambiente para depois propor o projeto. E na parte do geo, né? Porque você tem o geo e você tem o design. E na parte do geo, ele vai bem a fundo. Ele usa conceitos como o de genius loci, né? Que é o espírito do lugar. Ele vai a fundo, ele frequenta a cidade, ele ambienta ali para entender como que as pessoas pensam numa coisa, né? Que a gente entende por espírito do lugar. Então passa um pouco por a gente entender como que os territórios são pensados, como que eles são criados, como que eles são utilizados, né? E com qual objetivo. Então tem uma série de situações que a gente precisa, que começaria ali desde a infância para a gente criar uma cidade, uma paisagem urbana. Não é da noite para o dia, né? Você está falando dos municípios do sul, aquela paisagem urbana ali, ela não é da noite para o dia, é algo que foi passado de geração por geração, por geração, por geração, para a cidade estar daquele jeito. Vamos pegar um exemplo nosso. Esse fim de semana eu passei em Tiradentes. E eu acho interessante assim, que aquela região histórica, aquela área histórica da cidade, eu não estou falando nada moderno, sofisticado, pegando algo que é arquitetura tradicional da cidade mineira, clássica. Você pega a área histórica de Tiradentes, ela é charmosa, ela é bonita. Então você anda na rua, aquele calçamento, as casinhas no estilo colonial Ouro próprio. Preto também, né? Ouro Preto. Aí você vê que o movimento efervescente do comércio, você vê que as pessoas ali, a cidade, você vai todos os fins de semana, independente de haver um evento ou não na cidade, a cidade está cheia, recebendo turistas do Brasil todo. Você anda alguns metros para fora um pouco da área histórica, que continua sendo Tiradentes, aí você já começa a observar que a pessoa colocou um porcelanato, ela fez uma estrutura que provavelmente ela até às vezes gastou um pouco mais para dar um ar mais, vamos dizer, moderno naquela, mas ela perde o charme, ela perde aquela característica, e você percebe que já começa a ter uma diferença de preço em valores de restaurante, do comércio. Você tem uma degradação do potencial de econômico daquele local. E eu fico pensando assim, aí é uma dúvida que eu tinha. Será que essas pessoas que estão aqui construindo esses estabelecimentos comerciais fora da área histórica, essas pessoas não estão percebendo que se elas expandissem essa área histórica, será que foi a presença do Estado obrigando que todo mundo mantivesse essa área histórica aqui? Ou isso partiu das pessoas que têm os imóveis, eles entenderam que manter essa arquitetura deixa o charme na região? Até que ponto é uma pressão ou, como no Sul, é uma cultura? E é assim, é um contraste. Você percebe, saiu da área histórica, você já começa a perceber uma mudança. Tem a mão, com certeza, né, dos órgãos que fomentam e cultuam, né, o patrimônio. Né? Os órgãos de patrimônio, eles têm um papel fundamental nisso. Né? O tombamento de algumas casas, de alguns patrimônios, né? E aí o município também tem um incentivo muito grande, que é o incentivo do turismo, do comércio. Né? Então eu diria, Roger, que assim, o primeiro é a questão financeira. Sabe? É só você se colocar no proprietário daquele imóvel. Ah, mas aqui já dormiu fulano de tal, que no século XVIII... Mas tem ali o proprietário do imóvel. Tá? Eu estou só falando uma análise de várias situações que eu já observei. Não falando que eu estou fazendo juízo de valor, nem falando que eu concordo ou discordo. Tá? A questão é a seguinte: se você quer preservar a cidade, você tem que mostrar que o proprietário daquele imóvel vai ter algum tipo de retorno com aquilo. Então é romântico, é utópico achar que eu vou preservar a cidade por preservar, porque eu gosto da história. Não. As pessoas querem ter algum tipo de retorno.
pelo mesmo motivo, só que é o motivo do não retorno financeiro, que as pessoas querem, por exemplo, derrubar um casarão lá do século XIX, XVIII, do início do século XX, para construir um prédio, porque a propriedade é dela e ela quer ter um retorno, ela quer fazer dinheiro com aquilo, porque ela está precisando, cada um sabe onde cala perto, né? E aí o patrimônio vai lá e pontua e autua, porque aquele prédio é tombado e não pode, mas pera lá, esse lote aqui é meu, é daí que vem da minha família. E aí você tem um conflito. Você tem várias cidades em Minas Gerais com esse tipo de conflito. Você tem cidades que tem conflito entre o Estado conflituando com o Estado. Você tem um órgão falando que você tem que dar acessibilidade, aí você teria que cortar a calçada para o cadeirante, aí você tem um outro órgão do patrimônio. Não, essa calçada aqui é do século XVII, XVIII, não pode cortar. Então você tem esse tipo de conflito. Agora, voltando nessa questão que você pontuou, da casa, né? Por que você vai afastando e você vai vendo outra morfologia urbana, outra característica urbanística? É simplesmente porque a pessoa ela quer tirar o proveito da propriedade dela, né? E o que a gente precisa? Já que isso é do ser humano. Isso é inocente a pessoa chegar e pensar que a pessoa vai preservar. Existem pessoas assim, existem, que entendem o valor da cultura e da história e que querem genuinamente preservar sem um interesse financeiro. Mas o interesse financeiro é igualmente legítimo. Mas nesse caso, olha que coisa curiosa. Eu concordo, eu entendo que, dependendo do local e do imóvel, um proprietário que tem um imóvel tombado pelo patrimônio pode ser uma sentença de morte financeira, dependendo do tipo do imóvel. Em alguns casos acontece isso, as pessoas ficam indignadas porque o imóvel, como ele era originalmente, o faturamento que ele poderia gerar para o proprietário é muito menor do que ele modificado. Só que lá é o oposto. Acredito eu que os imóveis, assim, naquele modelo tradicional, compõem um conjunto arquitetônico que vão dar mais retorno financeiro. Exatamente. Ele não precisa nem ser antigo. A pessoa pode simular ali, fazer um acabamento, procurar uma telha. As pessoas têm feito isso. As pessoas procuram móveis antigos, viajam no interior para poder tentar transformar a fazenda com aquela cara mais... Tem várias cidades que têm, às vezes, construções, edificações, né, que são construídas naquele molde. O município de Oliveira mesmo tem, né, na estrada, no caminho de Oliveira para Campo Belo, tem um casarão muito bonito. E a gente tem, né, um projeto lá e outro dia eu fui perguntar, eles falaram, não, esse casarão aqui ele não é ele não está aí há 200 anos, não. Ele foi construído recentemente com essas características, porque a pessoa vê valor naquilo, no resgate histórico. Né? Isso é interessante. Então, em relação àquela minha última fala, eu estou só me colocando no lugar, eu estou tentando entender quem pensa assim, eu vou derrubar um casarão aqui. Certamente tem uma explicação financeira nisso. Né? Agora, voltando à questão do plano diretor e da atração de investimentos. Cabe à equipe que está conduzindo o plano diretor, junto com a prefeitura, pensar em diretrizes de políticas públicas que possa, por exemplo, trazer um resgate ao centro histórico. Aí aquele munícipe vai conseguir entender que se ele preservar, se cada um preservar, eu vou ter um retorno maior, que as pessoas querem ver algo bonito, querem ver algo, né, harmônico, aquela paisagem. Trazer o turismo. Exatamente, que é o caso de Ouro Preto, por exemplo, né, que lá, né, as duras penas, a cidade consegue manter os casarões, né, é um conjunto arquitetônico belíssimo, que vem gente do mundo inteiro para ver, porque a cidade consegue manter aquilo de pé, né, preservado. Uma vez ou outra acontece alguma coisa que acaba, né, destruindo, mas enfim, eles vão lá, constrói, restitui, né, enfim, constrói atualmente, mas com as características do passado, porque sabe que aquilo vai trazer retorno para o município turístico. Nesses projetos que vocês têm acompanhado, as experiências suas, nesses planos diretores, tem funcionado também a audiência pública para orientar, trazer a população e debater, ou isso não faz parte do processo? Não, isso faz parte, Roger, e deve fazer parte. Né? As audiências públicas, né, por força de lei, elas precisam acontecer para dar publicidade ao processo. E nesse sentido, aí mora, né, uma das principais inovações que nós temos ajudado. Eu tenho contribuído, né, nos modelos conceituais por exemplo, o IGTEC ou spin-offs que nós criamos com uma plataforma chamada Ideia City, né, no inglês aportuguesado, né, Ideia City, para as pessoas entenderem, que a gente consegue divulgar melhor e capilarizar a participação popular. Então, as audiências públicas, elas são fundamentais na Casa do Legislativo, nas câmaras municipais, né? Mas a gente tem também o que a gente chama de oficinas participativas.
E aí, como que são as oficinas participativas? Elas são basicamente, aconteciam, né? Porque hoje nós temos feito diferente, nós temos inclusive plataformas patenteadas com esse objetivo, de fazer as oficinas em ambiente digital. Então, o ambiente da oficina, por exemplo, a oficina do plano diretor de Campo Belo, vai acontecer dia tal, no lugar tal, presencial, todo mundo vai discutir, vai debater, opiniões divergentes, né? Aquela verborragia toda. Igual reunião de condomínio. Exatamente, igual reunião de condomínio, tem as discussões, e é salutar que tenha, ótimo. Só que na hora de escrever ali, o que você pensa no seu município? Eu não vou dar para a pessoa um pedaço de papel, um post-it para ela copiar, colar aí, todo mundo faz aquela dinâmica, cola na parede, aí fica todo mundo observando que todo mundo escreveu na parede. Não, hoje o ambiente ele é virtual. Então a plataforma da EACIT ela é para isso. Eu vou num ambiente digital, a discussão ela é real, ela é presencial, mas na hora de eu parar e escrever ali o que eu penso para o município, eu vou fazer isso num ambiente virtual. E se a minha proposta para o município incide no território, por exemplo, eu acho que tem que ter câmera de segurança aqui, eu acho que tem que ter quebra-mola nessa rua, né? Porque o munícipe ele sempre vai falar na linguagem do umbigo dele. O problema é que está afligindo ele ali, naquele momento. Então ele não pensa, plano é uma coisa, projeto é outra. O munícipe não pensa assim. O que eu estou tendo de problema aqui? Então, basicamente, o munícipe vai sempre falar na linguagem de plano. Instalação de câmera de segurança é plano. Mas eu posso, por exemplo, eu não vou colocar numa lei, lá no capítulo de segurança pública do plano diretor, instalar a câmera na rua tal, com a esquina com a rua tal. Eu não vou fazer isso. Mas eu posso trazer uma diretriz falando da importância ou da necessidade de se desenvolver equipamentos, instrumentos de segurança pública, de fiscalização e monitoramento na segurança pública. Então, vou colocar em termos de diretrizes gerais, depois o executivo vai transformar aquilo em projeto. Projeto e plano são diferentes. O momento das audiências das oficinas serve exatamente para a gente filtrar o anseio da população. E se eu consigo fazer isso digitalmente, numa plataforma que pode ser usada no celular, que pode ser usada no computador, eu consigo ouvir melhor a população. Por quê? A gente está ali, nós dois estamos ali numa oficina de plano diretor. Você pensa de um jeito, eu penso do outro. Só que você tem maior capacidade de articulação e fala com maior eloquência. E às vezes você tem até habilidade oratória. Com certeza você vai dominar o debate. E eu fui ali, falei, gaguejando e tal. As pessoas vão te ouvir mais. Uhum. E aí acabou a oficina. Então as pessoas vão escrever no papel ali. Acabou a oficina, não tem mais oficina. Hoje, como funciona com a nossa proposta? Isso acontece, tem os mais eloquentes, os menos eloquentes, só que como eu tenho a minha plataforma, agora eu tô aqui na minha casa, aquele cara lá que ficava falando e tal, com bastante eloquência, ele não tá aqui buzinando no meu ouvido, eu vou falar o que eu penso da cidade. Aí eu vou escrever sobre essa temática, sobre outra temática, tudo no ambiente digital, e vai ficar tudo registrado. Entende? Às vezes, antes da oficina, às vezes tinha malemalho uma ata que alguém fazia, e uma ata é alguém que escutou o que você falou e escreveu ali. Ou seja, você já tem um viés ali. Né? Com a nossa plataforma não tem viés. E a gente, inclusive, na hora que vai entregar o relatório participativo, a gente não corrige nem o português. É só pega da plataforma, transforma aquilo em PDF, o espaço que a pessoa escreveu, deixa lá com todos os caracteres que ela colocou, não tem limite de caractere, não corrigimos nem o português. E as pessoas participam, dão opinião? Participam, dão opinião. Em área rural, por exemplo, que às vezes... Em tempos, né, passados aí, ia 2, 3, 4 pessoas, 5 pessoas na oficina, hoje a gente consegue 274 propostas numa área rural. Isso aconteceu com a gente em São Tomé das Letras, São Tomé. Numa localidade chamada Cantagalo. A gente conseguiu lá, em 2 oficinas numa escola municipal, 274 propostas. Se fosse apenas uma oficina ali no presencial, todo mundo escreveu no papel, acabou, se vira nos 30... tem certeza que não ia dar 30 propostas. Então, a gente maximiza a participação popular usando tecnologia. Todo mundo hoje está no WhatsApp. Então, não tem desculpa. Você para ali 15 minutos, agora eu vou falar da cidade. Vou escrever sobre a cidade. Né? Legal. Tá vendo? Mas quando a conversa é boa e flui, a gente não vê nem o tempo passando. Mas, olha, a conversa está muito boa. A gente está chegando aqui no limite de horário que a gente tem. Nós vamos conversar mais vezes. Eu queria te fazer uma última pergunta. O que você tem a colocar, o que você tem a dizer, o que você achou dessa experiência? Se tem alguma coisa que você queira falar aí que a gente não abordou. Roger, eu quero primeiro agradecer. Né? Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de falar sobre as coisas que a gente faz, o que a gente gosta, né? Que envolve desenvolvimento tecnológico, inovação, planejamento territorial.
E, enfim, eu acredito muito nisso, né? Você me perguntou se eu estou animado, se eu sou otimista em relação a isso. Eu acho que a gente tem que ser otimista, né? E quando a gente está ali no front, né, no campo de batalha fazendo, a gente não tem tempo pro pessimismo, né? Então, eu sou um otimista em relação ao planejamento territorial, acho que a gente tem que ser, né? E conclamo aí os prefeitos, gestores municipais a procurar, né, esse caminho do planejamento, da gestão do território, porque quando a oportunidade vier para o seu município, você já está preparado, né? Então, essa que é a mensagem final aí que eu gostaria de deixar e já me coloco aqui à disposição para nossas próximas conversas. Perfeito. Eu quero te dar os parabéns pela iniciativa. É uma área que eu desconheço, não atuo nela. E, assim, saber que tem pessoas tão competentes envolvidas nesse trabalho e que o trabalho está dando resultado, me deixa feliz, né? A gente só escuta mazelas, a imprensa ela sempre bate muito, a imprensa sempre gosta muito do discurso da tragédia, do desastre. E a gente acaba não vendo as iniciativas que são iniciativas construtivas, iniciativas para melhor. E essa sua iniciativa, com certeza, é um trabalho nessa linha. E fazer os municípios crescerem, fazer os municípios se organizarem, a gente ter um processo de melhora da nossa infraestrutura, é sempre muito bem-vindo. Parabéns pela iniciativa. Obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. E o espaço está aberto. Sempre que quiser vir conversar, nós estamos aqui à disposição. E agradeço ao pessoal. Peço, a gente sempre lembra de falar isso no final, para curtir, quem chegou aqui até o final, curtir, compartilhar e deixar a sua opinião. Se vocês quiserem que a gente aborde algum tema específico, se vocês quiserem que a gente fale sobre um outro assunto ou fazer perguntas para o nosso time.